Quando eu começar a falar, daí ele vai aparecer a minha tela. Muito bem, está aí já a tela sobre a aula de hoje, que é o 7º chakra, Sahasrara Chakra, falando sobre a psicologia do corpo, da mente e do espírito, dando continuidade para todos os outros que foram já trabalhados, o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, com práticas, teorias, e todos estão já com material recebido para poderem acompanhar. Podem acompanhar pela tela ou podem acompanhar pelo seu celular, que já está tudo disponível. Tudo bem aí, professor Diego? Vamos lá do começo. Isso. Eu vou te falando, você passa para mim, tá? Então já estamos Podemos ir para o 3º já. Isso aí, vamos parar nesse. Bom, então, gente, nós vamos falar hoje do 7º chakra, que é o Sahasrara Chakra, que é o chakra da coroa. Tá? Ele também é chamado de chakra coronário. O chakra da coroa, ele é talvez o chakra mais distante da nossa prática diária e da nossa vida cotidiana, por trazer energias e questões que são mais elevados. Eu não gosto muito de usar esse termo elevado, porque às vezes a gente parece que o que está acima é melhor do que o que está abaixo. Quando a gente está estudando os chakras, isso não é uma realidade objetiva, tá? Eu acho que eu estou com diferente do seu, Vânia. Eu te mandei esse. Acompanha esse que está ali. Aqui, né? Eu te mandei esse aqui. Acompanha esse que está mais resumido, está mais leve esse. Tá, esse que você está mostrando, né? Tá. Isso. Porque quando a gente pensa na questão dos chakras, a gente pensa numa evolução. Mas a gente está falando de compreensão de níveis diferentes de consciência. Então, não adianta a gente tentar desenvolver características do Sahasrara Chakra antes da gente aprender a desenvolver as características dos outros 6 chakras. Então, eu gosto de pensar que a manifestação da consciência do Sahasrara Chakra, ele é uma consequência, ele é um efeito colateral do fato da gente ter conseguido viver bem a energia dos outros 6 chakras. Vamos lembrar quais são essas energias, porque o Sahasrara Chakra, inclusive por estar vinculado à cor branca, ele traz um pouco de cada uma dessas energias, né? A gente tem que lembrar que o branco, a cor oficial do Sahasrara Chakra é o violeta, aquele bem clarinho, que é a última cor do arco-íris. Mas a gente associa também ele ao branco por entender que ele traz um resumo das outras 7 cores. Então ele traz em si essa ideia de equilíbrio entre todas essas energias. E isso é uma coisa importante da gente pensar, porque como ele traz a consciência da nossa espiritualidade, e vamos pensar que a gente está falando de espiritualidade e não de religião, que é completamente diferente, tá? Então a gente está trabalhando a energia da espiritualidade, a gente está trabalhando a energia num nível celular, num nível cerebral do neocórtex, porque o nosso cérebro também, e isso é muito interessante, ele também se desenvolve a partir dos 7 chakras. Se a gente parar para pensar na embriologia do cérebro, o desenvolvimento cerebral ele começa muito reptiliano, lá no 1º chakra, que é o cérebro límbico, que a gente chama de cérebro reptiliano mesmo, que embriologicamente está bem no centro, e ele vai se desenvolvendo e desenvolvendo capacidades mais complexas
à medida que ele vai aumentando esse desenvolvimento embriológico. Então, a gente tem, no próprio desenvolvimento do feto, quando a gente pega o feto e vai pegando as fases de transição embriológicas do feto humano, a gente vai desde o peixe até o humano. E a gente vê o desenvolvimento embriológico do feto fazendo esse movimento. O nosso sistema nervoso, ele também vai fazendo esse desenvolvimento. Então, a gente chega hoje no neocórtex, que é esse desenvolvimento mais avançado das nossas características mentais e psicológicas, mas que não é mais importante. É mais avançado porque é mais complexo. É mais avançado porque consegue compreender um nível maior de camadas, de coisas que estão envolvidas. É importante a gente ver isso, porque quando a gente está falando do Sahasrara Chakra, a gente está falando de espiritualidade e a gente está falando de transcendência no sentido de conseguir compreender que o mundo existe para além do mundo físico, que existem coisas para além dessas camadas mais densas que a gente está acostumado a olhar, a ver, a perceber através dos 5 sentidos. No yoga a gente fala do desapego, né? A gente fala de aprahigara, a gente está falando lá de conseguir compreender que as coisas vão para além do que a gente comporta nos nossos 5 sentidos mais básicos. Por que é o chakra da espiritualidade? Porque a espiritualidade, ela necessariamente compreende a nossa realidade física, a nossa realidade emocional, a nossa realidade mental e a nossa realidade energética. A gente está falando aqui de um envolvimento muito mais complexo, muito mais completo em relação ao mundo que a gente vive. A religião não é a mesma coisa que a espiritualidade, porque nem todas as religiões trabalham com as mesmas percepções, certo? Nem toda religião percebe, por exemplo, o mundo energético. Nem toda religião percebe a importância do mundo emocional, porque cada religião vai trazer um dogma diferente, uma realidade pragmática diferente. A espiritualidade é quando a gente pega um pouco da realidade de cada coisa e cria a nossa própria religião. Então, eu digo que religião é estrutura e espiritualidade é preenchimento. A gente vai para a espiritualidade quando a gente está preenchendo dentro da gente a nossa realidade de acordo com a nossa vivência com o mundo e com a realidade ao nosso redor. Então, existem mais de 7 bilhões de espiritualidades diferentes, porque somos mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta, certo? Então, as pessoas, mesmo as pessoas que praticam a mesma religião, têm espiritualidades diferentes. Elas compreendem a prática, o dogma e a lei daquela religião de formas diferentes. E é por isso que a gente tem vertentes diferentes dentro de uma mesma religião, né? Mesmo o hinduísmo, que é uma religião antiquíssima e superestrutural, ela foi se mudando, ela foi se transformando. Quando a gente está falando de glândula, lembram que cada chakra trabalha uma glândula, trabalha uma energia diferente? A gente está falando da pineal aqui, na glândula em relação ao Sahasrara Chakra. A glândula pineal é uma glândula que, se você seccionar aqui o topo da cabeça e o meio, onde está o Ajna Chakra, a gente vai encontrar ela bem no meio aqui, nessa secção. Ela está lá dentro e ela está ligada a uma regulação hormonal que está muito ligada aos nossos fluxos de humor, está muito ligado, inclusive, a comandar as outras glândulas. Então, ela é uma glândula-chefe. Ela é uma glândula que comanda o comportamento das outras glândulas e que faz com que esse comportamento das outras glândulas aconteça de uma forma harmoniosa, de uma forma... Você quer uma coisa escrever? Não. Acho que não precisa. É porque eles estão vendo aqui, é mais fácil. Que comanda as outras glândulas
e que está muito ligado à nossa capacidade de introspecção, principalmente, tá? A glândula pineal ela é uma das reguladoras mais intensas da produção de melatonina, que é o hormônio que regula o nosso sono, que regula todas as nossas funções de descanso também. É muito importante a gente lembrar disso, porque qual é o mantra do Sahasrara Chakra? É o silêncio, né? O mantra do Sahasrara Chakra é o silêncio, e esse silêncio ele acontece para a gente nesse momento de harmonia, em que a gente tem um equilíbrio no nosso corpo. Não é o silêncio do não falar, é o silêncio da meditação, é o silêncio que a meditação proporciona para a gente, onde a gente ouve, mas não há ruído. É a escuta com clareza, é conseguir estar naquilo que se pretende estar. A gente tem uma falsa caracterização da meditação, né? A gente acha que meditação é não pensar. Não é. Meditação é pensar com clareza, com o máximo de clareza possível. É sem o ruído. Yoga Chittavrit Nirodha. O yoga é o cessar do fluxo da mente. Então não é parar o pensamento, mas é aquele negócio muito louco que quando a gente começa a pensar em uma coisa, a mente começa a pensar em outras e começa a trazer um fluxo de coisas que não tem a ver com a clareza daquilo que a gente está pensando. É esse silêncio, o silêncio meditativo, tá? Então, os elementos que estão ligados, né, aos chakras, a gente vai lá da terra, para a água, para o fogo, para o ar, para o éter. E aqui a gente já está trabalhando no elemento mente, e aqui a gente já está trabalhando na integração de todos os elementos. Então, o Sahasrara, de novo, traz essa energia da consciência da unidade. Como que a gente está nessa energia de consciência de unidade? A gente percebe que todas essas camadas fazem parte da existência. O não binarismo, que é essa coisa que a gente tem, a gente vive no mundo dual, a gente vive num mundo que é separado entre a terra e a mente, a gente vai fazendo esse mundo de polaridades, né? E quando a gente fala yoga, e a gente diz que a palavra yoga significa união, a gente está dizendo justamente que a gente vai trabalhar na energia unificada, onde não existe mais corpo e mente, existe o eu. Esse eu é composto de diversas camadas, de diversos elementos, de diversas questões que compõem o eu. Não existe o eu sem o básico, não existe o eu sem o esplênico, não existe o eu sem o manipura, existe o todo. A consciência desse todo vem através da meditação, vem através do Sahasrara Chakra. É ele quem permanece, é o fio da permanência no meio da impermanência. Já ouviram essa expressão? De que existe algo que permanece no meio da impermanência? Tem aqui a imagem do caduceu, que é a imagem do caduceu de Hermes. Vocês já viram essa imagem, provavelmente, porque ele é o símbolo da medicina, né? E, na verdade, ele é uma alusão aos 7 chakras. Aqui a gente tem as 3 nadis principais do nosso corpo energético. A gente tem a nadi do lado direito, que é Pingala. A gente tem a nadi do lado esquerdo, que é Ida. E a gente tem a nadi do centro, que é Sushumna, que é a nadi do equilíbrio, certo? Então eu tenho um caminho energético solar, Pingala, um caminho energético lunar, Ida, e um caminho do equilíbrio, que é Sushumna, onde o cruzamento desses caminhos são os chakras, e a gente tem a manifestação dessa união lá no Sahasrara Chakra. A gente também tem a manifestação dessa união no Muladhara Chakra. Afinal de contas, começa aqui unido, começa o caminho
de viver o mundo e vai se desunindo e se encontrando em cada ponto diferente. E se encontra de novo lá no topo, no Sahasrara Chakra. Então, nós temos dois momentos de unicidade, dois momentos de unidade. A gente tem um momento de unicidade no Muladhara Chakra, que é o indivíduo. O meu eu mais básico, mais individual, a minha existência na Terra, sobrevivência, certo? Como espécie, como indivíduo dentro de uma espécie. E eu tenho no Sahasrara Chakra como consciência de um todo. Então eu tenho de novo essa polarização, olha só. O todo e o um, né? E a meditação te traz a consciência dessa existência. Não é que você vai viver num ou no outro, mas é que você vai conseguir compreender, viver essa consciência. Então, o caduceu de Hermes, que é essa cobra, inclusive, né? É uma cobra que está subindo ali, ó, que é o símbolo da medicina, é justamente a Kundalini subindo e chegando até a luz da consciência. Não é à toa que a cobra, a Naja, em cima da cabeça dos iluminados, né? Então, sempre a gente encontra na figura de Vishnu, principalmente, essa imagem da Naja sobre a cabeça, que mostra que ele é um iluminado, que ele conseguiu subir, ascensionar a energia básica até a energia do todo. Diego, posso Diga, falar? claro. Olha, então é muito, muito especial isso, porque eu tenho alguns alunos que vêm da área da medicina, da farmácia, da contabilidade, e eles não sabem esse significado. E eles Sim. carregam na profissão deles esses elementos. Vocês estão percebendo? Isso é o símbolo da contabilidade, isso é o símbolo da medicina, e eles passam 7 anos dentro de uma faculdade e não aprendem isso. Eles não aprendem que a origem da profissão deles é a busca do equilíbrio dos 7 chakras, é o despertar da consciência, é essa unidade que foi quando a medicina foi criada lá no início dos tempos e que se perdeu. Isso não se fala mais hoje dentro do academicismo e só ficam dando remédio para as pessoas, vendo as pessoas fragmentadas. Por isso que as pessoas hoje estão adoentadas. Em cada esquina você vê uma farmácia e tem mais farmácia do que gente, entende? Então é incrível, do que gente saudável, né? Porque nós precisaríamos ter uma vida saudável e a gente tem uma vida doente, onde as pessoas acham que o natural é tomar remédio. Então, temos que fazer uma cura urgente na consciência do ser humano. Olha que curioso, pessoal. Então, aqui é o brasão do United States Army, que é o Departamento de Medicina dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Olha que doido. Onde são 7 chakras, o bastão do centro é a coluna vertebral, aonde tem toda a inervação, aonde passa esses duas vertentes que o Diego acabou de explicar, o Ida e o Pingala, e que lá em cima se materializa com a serpente despertando a consciência do ser humano, gente. Então, será que nós estamos despertando a consciência? E depois de um tempo, eles tiraram uma serpente, ficou só uma serpente. O início eram 2 serpentes, agora é só uma. Cadê a outra? Ô, dó, né? E olha só, ali tem um selo onde tinha o início dos tempos, né? As 2 serpentes. A medicina ficou só com uma serpente, tá ali, mas olha o início, ela sendo 2. E Asclépio, o deus da medicina com o bastão e a serpente. Gente, isso é muito simbólico. Todo o Egito traz a serpente na cabeça. Isso que o Diego estava falando, Cleópatra tinha a serpente na cabeça, os faraós a serpente na cabeça, e falava assim, mas eles são doidos? Não, é porque a serpente, quando ela está dormindo, é a Kundalini dormindo na base da coluna,
e que à medida que a gente vai trabalhando todos os chakras, ela vai subindo cada chakra, cada volta ela passa por um chakra, e aí quando ela está de pé na cabeça, é porque a pessoa dominou todos os seus chakras, dominou o seu ego. Gente, o ego não é ruim, o ego é importante, a gente está aqui na Terra, precisamos conhecer o nosso ego, mas a gente precisa levar consciência para esse ego, e esse despertar da consciência é a serpente no meio da testa, que é o Ajna Chakra, onde você despertou a sua intuição. A serpente é o animal mais intuitivo da humanidade. Quando você pisa na floresta, todas as serpentes da floresta sabem a sua intenção. Então, como nós tratamos os animais, os bichos estão sabendo, estão conscientes. Muitas das nossas doenças é um malefício que fizemos para os animais. Então, a gente tem que curar muito dos nossos ancestrais que judiavam os animais, matavam à toa. Matar para comer é uma coisa, e matar para luxo, para brincar, é outra. Então, aquele pessoal que vai lá na chácara e fala, deixa eu pescar só por hobby, depois eu devolvo o peixinho no rio. Eu falo, você tá louco? Eu vou botar um anzol na tua boca para você ver se isso é esporte gostoso. Porque no momento que você está pondo um anzol na boca de um peixe, você está ferindo ele. Ah, mas depois eu devolvo. Está devolvendo um bicho ferido dentro da água. Isso vai voltar para você como um karma em algum momento. Então, é muito importante como é que eu cuido do planeta, essa unidade que o dia, a integração com a ecologia, esse amor incondicional, quanto nós temos que pedir perdão para a humanidade. A prática foi perfeita do Diego, porque a gente só consegue ascender para a nossa consciência quando a gente perdoar todos, principalmente os animais que ferimos, os vegetais, os seres humanos, e nos perdoarmos por todos esses malefícios também. Difícil, viu? A gente tem que perdoar muita coisa para poder despertar essa consciência e, quem sabe, a gente chegar nessa medicina natural, que é a grande proposta do yoga, a medicina natural, que a PNL vem ajudar também nesse despertar da consciência, essa cura sem julgamento. A gente também não precisa se autoflagelar pelo mal que a gente fez inconscientemente. A gente tem que se perdoar, ter compaixão e fazer melhor daqui para frente, né? Isso é a medicina do natural. É muito importante isso, porque existe uma simbologia que ela é contada, e essa simbologia ela é antiga, ela é sábia, né? E a gente passa por um momento hoje que a gente está resgatando esses contatos, essas simbologias, né? Então, eu também tinha falado da cobra no Egito, né? A gente tem o Ujjayi e o Ureu, que são duas forças que vêm representando justamente o Sol e a Lua, a representação desses equilíbrios, né? Como a gente foi perdendo essa busca pelo equilíbrio para trabalhar na velocidade. Na verdade, a troca foi essa, do equilíbrio pela velocidade. Então, na velocidade não existe reflexão, não existe pensar, né? Eu morava ali numa rua principal do Vila Mariana, ali em São Paulo, e isso que a Vânia falou, na minha rua, em 2 quadras, tinham 7 farmácias. 4 delas 24 horas. Então, assim, uma rua só, né? Então, é uma coisa muito incrível essa coisa de quando você tem mais farmácia do que mercado até, né? Então, assim, é mais importante comprar remédio do que comida. E o Asclépio, que é o deus da medicina grego, e que é da onde vêm os estudos do Hipócrates, que é o pai da medicina, ele fala que o nosso melhor remédio é a comida, né? Ele curava, ele propunha todas as curas através da alimentação, que é uma coisa que a gente tem voltado hoje em dia, né? Então, o Sahasrara Chakra, ele vem muito forte com essa energia também do equilíbrio, com a ideia de que a gente tem que ter um equilíbrio harmônico entre as coisas que existem na nossa vida, né? As características negativas que a gente tem
do chakra. A gente sempre vai ter o desequilíbrio dos chakras para a gente poder compreender como que é o equilíbrio também, né? Então, a gente continua no mundo do dual, a gente continua nessa dualidade entre equilíbrio e desequilíbrio e a busca e o trabalho que acontece entre essas energias. Então, existe muito forte no Sahasrara desequilibrado uma ideia muito forte que vem por trás do egoísmo. Uma manifestação muito grande de desequilíbrios emocionais, psíquicos e energéticos por conta de uma ideia de separação que não é uma ideia saudável. Nós vivemos num mundo separados. Nós não vivemos num mundo aqui na nossa tridimensão, a gente não vive todo mundo uma coisa só, uma grande unidade. Mas quando a gente tem a consciência dessa unidade, por isso que eu falei para vocês que não é viver a unidade, mas ter a consciência da unidade. A gente consegue tomar decisões, ponderações, pensamentos que vão levar ao equilíbrio dessa unidade. Quando a gente está na polarização negativa disso, a gente pensa só no nosso. A gente vive um ego exacerbado. E é que as pessoas falam assim, você tem que matar o ego, você tem que superar o ego. Não tem que matar o ego. Se você matar o ego, você fica esquizofrênico. Não é essa a questão. Você tem que educar o ego. Você tem que pegar o ego e dizer, ó, meu filho, vem cá. Você não é o centro do universo. Você não é tudo que importa. Existe um mundo, existe uma existência que precisa de equilíbrio. E para isso, a gente tem que ter um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo outro, e você educa o ego, para que o ego se torne palatável à ideia de unicidade, para que a gente possa viver essa ideia de unidade, respeitando também que cada ego, cada indivíduo nesse todo tem um papel, né? O papel da cobra não é dar leite, o papel da vaca não é proteger. Então, cada animal, cada espécie tem um papel. E o que aconteceu com a espécie humana? Nós nos desidentificamos do nosso papel. Nós, enquanto humanos, não sabemos como exercer o nosso papel, porque a gente não entende qual é esse papel. E nesse processo, o que aconteceu? Nós criamos as doenças. As doenças vêm dessa incapacidade de vivenciar a nossa parte enquanto espécie, né? O James Lovelock, que é um autor que eu adoro, que eu sigo muito, que ele escreve, ele fala sobre a teoria de Gaia. Que ele diz que Gaia é um ser vivo e cada coisa que existe em Gaia tem uma função. E ele diz que o ser humano ele é o sistema nervoso de Gaia. Então, nós somos como os neurônios do nosso corpo. E ele diz que nesse momento da espécie humana, nós vivemos uma grande neurose. Nós não sabemos quem nós somos, porque a pergunta da neurose é: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Né? Que são as perguntas da humanidade aí dos nossos 13 mil últimos anos. É esse questionamento sobre quem sou eu. A cobra não pergunta quem ela é. A abelha não pergunta quem ela é. E nós consideramos na ciência que isso é um desavanço. A cobra só faz as coisas que a cobra faz. A cobra não é capaz de fazer as coisas que o castor faz. Mas isso é saúde. Ela sabe qual é a função dela e ela faz a função dela. E tá bom, ela tá feliz. Então nós começamos a quebrar esse entendimento e nesse desentendimento nós começamos a gerar doenças. E nós começamos a nos identificar com essas doenças. Essa talvez seja a parte mais triste desse momento que nós vivemos na humanidade. E isso, existe uma culpa nossa, dos profissionais da área da saúde mental, né? E da área da saúde, em olharmos para a saúde a partir da doença. Então, as pessoas se identificam com os rótulos de doenças que elas começam a receber e elas entram, né? Porque eu sou depressivo, porque eu sou ansioso, porque eu sou
E elas vão trazendo esses rótulos e começam a viver esses rótulos, como se isso não fosse uma transição, um momento. Você não é ansioso, você está passando por uma ansiedade. Você não é depressivo, você está passando por uma depressão. E a depressão vai sumir. E depois que a depressão sumir, quem vai ficar? Se você é depressivo, você não pode abrir mão da depressão, porque você se identifica com ela, né? Eu lembro quando eu tive o câncer, e aí as pessoas diziam assim, do que é o seu câncer? No hospital, sabe? Eu dizia, não é meu. Não é meu. Porque se é seu, você não quer perder, né? Você não quer perder as coisas que são suas. Então, assim, esse câncer não é meu, ele só está aqui, está passando. Tá um caminho aqui e pronto, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala. A gente precisa tomar cuidado com esse processo de identificação, né? Porque a gente, ali até no slide, a gente fala com uma convicção, né? Porque essa minha dor de cabeça me acompanha a vida inteira. E vai acompanhar, vai continuar acompanhando, porque é a sua dor de cabeça você não quer perder, né? A gente tem que lembrar que existe uma identificação por trás das coisas, na nossa fala. Por que eu vou me identificar com o ruim se eu posso me identificar com o bom? Já que eu vou construir a minha personalidade a partir dessa identificação, para onde é que eu estou conduzindo a minha energia? Porque a energia flui aonde a consciência está. Nós sabemos disso. Nós percebemos isso na nossa prática. Quando a gente está praticando asana, a gente percebe, o seu corpo está todo ali inteiro, não está? Mas a sua energia não está fluindo mais em determinadas partes, que são as partes que a sua consciência está levando? Quando eu conduzo vocês para determinadas áreas do corpo, vocês não percebem ela de uma maneira mais viva? É porque tem mais energia passando por aquilo ali. Então, se eu me identifico com coisas que não vão me fazer bem, eu trago elas para minha identidade, eu trago elas para minha essência, eu trago elas para minha estrutura. E isso também gera uma cisão da minha percepção. Eu já não tenho mais essa consciência de unidade, de unicidade. Eu já estou no pequeno. Eu já estou nos rótulos, eu já estou na depressão, eu já estou no câncer, eu já estou na dor de cabeça, eu já estou na tristeza. E não precisam ser coisas grandes. Podem ser coisas pequenas, podem ser coisas que a gente atrai e que a gente sustenta lá do começo da nossa vida. Pode ser um momento que a gente teve. Eu tive uma paciente, por exemplo, lá em Florianópolis, que ela era aposentada do judiciário. Então, ela tinha uma aposentadoria boa, assim, né? Mais de 20 mil reais de aposentadoria, é uma aposentadoria muito boa, né? E ela nunca casou, não teve filhos, então era uma pessoa livre, assim, tinha muito dinheiro e era livre. E quando a gente ia almoçar num quilo, ela botava pouquíssima comida, assim, sabe? Ela contava a comida e ela reclamava o troco. E aí eu perguntei para ela um dia, né? Eu disse, Ana, por que você não está com fome? Você disse que estava com fome, botou tão pouca comida. Não, mas é porque eu sou pobre. Pobre não pode ter esbanjar essas coisas, sabe? E aí eu dizia para ela, mas você não é pobre, né? Mas a minha família, eu vim de uma família, de uma vida, e ela disse, mas isso é do passado, né? Não é mais. Então, a identidade também com as coisas que nos aconteceram no passado. Quando a gente torna contínuo, isso faz com que a gente mantenha a nossa identidade do presente alinhado com algo que não existe mais. Fenomenologicamente falando, não existe mais. Não existe mais aquele estado de pobreza, né? E por que você ainda vive nesse estado? Que é o que a gente trabalha na PNL como as crenças limitantes, né? São essas associações que a gente tem. Não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida é crença limitante. A gente tem questões sociais que impedem, a gente tem questões de gênero, a gente tem inúmeras questões que também são identitárias, que são impostas da sociedade para a gente.
mas muitas delas nós aceitamos em algum nível. E nós vivemos elas porque nós aceitamos elas, né? Pode passar. Senhor do céu, eu comi pizza essa semana, né? E tomei vinho. Então todo mundo falou assim: você não pode comer. Eu posso. Exato. Eu mudei, já não sou mais. Sim, sim. Eu lembro, minha mãe falava assim, as pessoas diziam para mim, mas você não pode fazer tal coisa, porque você tem câncer. Eu disse, gente, eu posso. Se eu vou morrer porque eu fiz isso, eu vou morrer. Mas eu posso, entendeu? Então, assim, é de novo voltar para o nível da responsabilidade. Né? Eu sei que tem consequências para todos os meus atos, mas eu sou livre para escolher o ato. E, consequentemente, eu sou livre para escolher a consequência. Né? O que não pode é eu achar que eu vou plantar uma laranja e eu vou colher caqui. Né? Mas eu posso plantar laranja, desde que eu esteja disposto a colher laranjas. Né? Outro arquétipo negativo do Sahasrara Chakra, a gente veio conversando sobre isso, eu e a Bel, é o falso guru. Né? É aquela pessoa que... Você vê como... Eu acho lindo o Sahasrara Chakra, porque ele tem um lance do... A cobra morde o próprio rabo. É aquela pessoa que iluminou. Ela iluminou. E ela diz que ela iluminou. Entendeu? Então, assim, é a iluminação auto-intitulada. Né? Quando a gente está na área da ciência, é muito engraçado porque toda vez que você vai aumentar de patamar, né, mestre, doutor, pós-doutor, e nas religiões também, né, nas iniciações que a gente recebe na nossa religião, quem diz que você está naquele grau são as pessoas que já passaram por aquele grau. Então, só doutores titulam um novo doutor. Ninguém chega e diz assim, eu sou doutor em tal coisa. Tá bom, cadê seu título? Então, a titulação ela é por pares, né? São as pessoas que estão convivendo, que estão no mesmo caminho, que olham para você e reconhecem algo que aconteceu em você. Você não chega em Harvard e diz, olha, eu sou doutor e eu quero vir dar aula aqui. Tá bom, mas cadê o título, né? Então, os falsos gurus, que são essas pessoas que elas iluminaram por elas mesmas. Elas disseram, olha, eu sou um iluminado de tal área, de tal lugar, e eu vou te conduzir à iluminação. Aqui vem o problema. Né? Aqui é que reside o grande problema. Porque se ele vai morar numa caverna, lá no meio da montanha, e ele vai dizer para ele mesmo que ele é iluminado, é um problema dele. E dele só dele. Né? Se ele vai viver essa ilusão, não é um problema. Mas quando ele vem para a sociedade e ele convida outras pessoas a um caminho que vai levar à iluminação, sendo que ele não passou por esse caminho, né? Aí a gente começa a ter um problema que são as seitas, né? Então tá no Sahasrara Chakra a questão da espiritualidade, e a sombra da espiritualidade é o comportamento de seita, é o comportamento do domínio, porque a espiritualidade é libertação, espiritualidade é liberdade. É como eu lido com o mundo ao meu redor de forma livre. E Diego, pode dizer, amor. Diego, é bem curioso, porque às vezes a pessoa se auto-engana e ela nem percebe que ela está se enganando. Ela teve um flash de iluminação, porque os mestres falam que nós temos flashes de iluminação, assim como flashes de felicidade. E como a gente está num planeta ainda muito limitado, permanecer nessa iluminação 100% é praticamente impossível. A gente iria desintegrar, né? E às vezes a pessoa teve flashes de iluminação e se apegou naquilo e transformou aquilo como uma bandeira, um caminho a todos seguirem. E ele não percebe, ou ela não percebe, que está congelada ali, está se auto-impedindo de conseguir galgar outros estágios maiores. Eu gosto muito quando eu fiz o Vipassana,
E o Goenka, que é um ser de muita luz, ele falava assim, Anicca, né? O Anicca, todo mundo ficava esperando a Anicca, né? Que é dar uma relaxada e tal. E ele comentava, sentiu algo, respira e observa. E vai em frente. Não se identifica, porque tem muito mais por alcançar. Muito mais. Então, a gente cuidar, porque às vezes a gente pode ter uma experiência transcendental, que é maravilhosa, gostosa, e às vezes a gente pode se fixar nela e achando que não tem mais nada a alcançar. E tem tudo a alcançar, ou quer dizer, nada. O tudo e o nada fazem parte de um mesmo espaço, né? Diz que o vácuo é cheio de plenitude. Então, são as dualidades da física, né? Mas é muito curioso, bem colocado isso que você falou. A gente ter o cuidado de não achar que a gente já está muito ó do borogodó e que a gente está muito alto e de repente vai tropeçar no próprio umbigo e vai despencar muito alto, né? Então a humildade, a compaixão é fundamental nisso, mas não é uma humildade da boca para fora, é saber que a gente realmente é uma poeira cósmica, menor que um grão de areia. Eu estava caminhando nessa praia deliciosa essa semana e de repente eu olhei para os grãos de areia e falei, nossa, Buda falou que olha para o grão de areia e descobrirá o universo. E ao mesmo tempo eu ouvi outros falarem, você é menor que um grão de areia. Eu falei, Jesus Cristo abençoado. O grão de areia é tão pequeno. Se eu sou menor do que esse grão de areia, quem sou eu mesmo, né? Ô, gente, né? Deu aquela sensação de pequenez absurda. E daí eu olhei para o céu, olhei para o mar e vi a gota falando a mesma coisa. Quem sou eu, uma menor gota do universo? Mas daí me deu um instante de consciência que foi observar que a areia, ela estava me sustentando ali. Eu estou pisando num solo seguro. Por quê? Porque ela está grudada nas outras. Sim. Ela realmente está junto. E as gotas do oceano juntas, fazendo o oceano. E aí eu senti uma paz dentro de mim. Eu falei assim, olha, eu posso ser assim, menor do que o cocô do cavalo do bandido, menor do que o grão de areia, mas juntos, né? Essa unidade faz a gente ficar muito grande, faz a gente criar esse grande corpo sagrado, divino. E nós somos células do grande corpo de Deus. Deus, deusa, né? Além do gênero, né? Essa grande força criadora. E aí, nessa unidade, me deu uma paz. Eu falei assim, não, realmente, a gente precisa, mesmo mascarados distantes, daqui a pouco a gente vai realmente tirar as máscaras, porque acho que a gente está só materializando aquilo que a gente fez a vida inteira, que é ser mascarado mesmo. E personagens, daqui a pouco nós vamos de verdade tirar as máscaras da alma e do corpo para se unir e ser essa unidade. E aí não tem menor ou maior, melhor ou pior, somos um para realmente esse corpo crístico, esse corpo sagrado poder viver na sua plenitude aqui na Terra e fazer esse planeta ascender, né? Se iluminar, ascender, se iluminar, é bonito, né? A gente está crescendo, ascendendo e está colocando luz ao mesmo tempo. Então é isso, a gente não se identificar, é se desidentificar, mas ao mesmo tempo não surtar, é ficar junto, né? Dar as mãos uns para os outros, mesmo à distância. Obrigada, Ti. Obrigado, eu agradeço. Sim, na numerologia tântrica, o 7 é o corpo áurico, que é a nossa alma. Sim. O todo. É muito importante também a gente entender que nos Yoga Sutras, o Patanjali já traz que existe um momento pré-iluminação, que é quando a gente atinge as siddhis, que são os poderes psíquicos, os poderes mentais. E ele traz que esse é o momento mais perigoso para o yoga, porque é aquele momento que ele tem a clarividência, que ele tem a telepatia, que ele tem a premonição, e ele acha que isso é a iluminação. Ele acha que
o acesso ao metafísico é iluminar, quando não é. E aquela é a grande maior armadilha. Então é aí que a gente vê esses gurus ou essas pessoas, elas estão muito... Qual é a base delas? É usar essas capacidades metafísicas como prova de iluminação. Quando, na verdade, estar preso a essas capacidades metafísicas é que mostra que você ainda não iluminou. Porque clarividência é só uma evidência de uma forma diferente. Você está vendo outra coisa que está existindo aqui ao mesmo tempo para a gente, né? Então, não há nada de especial, há de diferente. É diferente, mas não é mais que a outra visão. É diferente, né? Então, essa ideia da gente de conseguir olhar para as coisas como sendo diferentes e não mais ou menos. Eu acho que isso é o princípio do Sahasrara Chakra. É a gente olhar para o mundo a partir da diversidade. Tem o grão de areia, tem a gota d'água, tem a molécula de oxigênio. E nenhum deles é mais importante que o outro. Tudo tem o seu papel. É a própria mente de um homem e não seu inimigo ou adversário que o seduz para os caminhos maléficos. Né? É a grande luta do Bhagavad Gita, né? Quando Arjuna diz, não vou lutar, e Krishna diz, você vai lutar. Como não vai lutar? Tem que lutar. Não, mas eu quero não lutar, eu quero a paz. Mas isso não é paz. Paz é lutar pelo que é certo e descansar no momento em que você pode descansar. Crenças são a base da prisão do nosso Sahasrara Chakra, aquilo que a gente estava falando, do que eu acredito é o que eu me identifico, e o que eu me identifico é o limite da minha existência. Eu só posso ser do tamanho que eu sou. Não posso ser mais do que eu sou. Então, a identidade limita a tua experiência de existência. Essa é uma chargezinha, pode ir lendo que são três quadrados. É Jesus ali perguntando, né, pro rapaz, no que você acredita? Ele, olha, eu acredito no que a minha igreja acredita. Sim, mas no que a sua igreja acredita? Ela acredita no que eu acredito. Ok, no que vocês dois acreditam, então? Pois bem, ambos acreditamos na mesma coisa. Eu adoro na ciência, quando a gente está escrevendo o artigo, né? Tem uns orientadores nossos que falam assim, olha e diz assim, você escreveu 3 páginas de nada, não chegou a conclusão nenhuma, manda você começar tudo de novo. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Que a gente chama na psicologia de masturbação mental. Sim. Pensa, não chega a lugar nenhum. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. André Luiz. Eu gosto desse pensamento, porque esse é o pensamento educador do ego que eu estava falando para vocês. Não é negar o ego, é educar o ego. É aquela coisa que a pessoa chega, né? Bom, você sabe com quem que você está falando? Eu estou falando com você. Quem é você? Eu não sei, mas eu estou falando com você, né? Então, essa capacidade que a gente tem de educar o ego, de dizer, você não é o centro do mundo. Não é a partir de você que o mundo é criado, né? Você é uma parte do mundo. O verdadeiro sábio não discute normas e religiões. Ele aplica-as, ensina demonstrando, aprende vivendo-as e morre aprendendo. Miramaya. Que é, de novo, né, a prática. Aqui a gente não está mais na religião, a gente está na espiritualidade. A espiritualidade é a prática. É sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. É quando a gente pega o conhecimento teórico e aplica. E vive a partir dessa aplicação. E a gente vive também para entender se aquilo ali é prático ou não. Né? Porque quanto conhecimento a gente produz? Conhecimento é mental, você pode produzir o que você quiser.
quiser de conhecimento. Na prática, funciona? Na prática, é possível, né? Eu lembro quando eu fui para a minha primeira sessão de atendimento, de terapia, eu parei, eu fiquei assim, era o melhor aluno da minha turma de psicologia, e aí eu fui atender a primeira vez e eu fiquei tentando lembrar na teoria o que eu tinha que fazer naquela hora, e não tinha resposta. Né? A resposta só veio, eu só fui ter na prática anos depois, com muita prática. Então, assim, o melhor teórico, às vezes, é o pior prático. Né? E o Sahasrara Chakra é o chakra da prática, da vivência. A gente tem uma ideia muito elevada, transcendental desse chakra, e ele é o chakra da sabedoria. Ele é da prática, ele integra o conhecimento, agrega, ele está aqui, ele está no vivencial, né? Lembrando que o mentalismo é o nosso maior inimigo, né? Na mente eu sou o centro do universo, na mente eu sou o foda, na mente eu sou o cara, o iluminado, né? Mas é só na minha mente. Na hora que eu tenho que projetar isso para a realidade, para as outras pessoas, já não é mais desse jeito, né? E os arquétipos positivos, né? A manifestação positiva que a gente tem do Sahasrara Chakra, que vem principalmente através do sábio iluminado, essa pessoa. E vamos entender essa pessoa como uma persona, porque todos nós somos sábios iluminados em algum momento, em alguma circunstância e sobre alguma coisa. A gente não precisa pensar na sabedoria da iluminação como algo grandioso. Todos nós somos mestres em alguma coisa. Todos nós temos uma maestria a desenvolver. E é desenvolver essa maestria que nos possibilita entender que se eu sou mestre, o outro é mestre. Se eu estou em busca da minha autenticidade, o outro está em busca da autenticidade dele. E nesse caminho a gente vai criando respeito. Nesse caminho a gente vai criando compaixão. E nesse caminho a gente vai criando humildade. A Vânia falou lá que ela falou essas duas palavras, eu acho que para mim, eu tenho usado, eu sou uma pessoa que interage muito com o mundo religioso, estou em várias situações religiosas, e eu uso essas duas palavras para me direcionar com quais pessoas eu vou me relacionar, né, espiritualmente falando. Humildade e compaixão. Eu não sigo ninguém que não tenha essas duas palavras demonstradas, não faladas, né? Porque falar é fácil, mas demonstradas. Uma pessoa que não tem a humildade de saber que ela não é o máximo, e uma pessoa que não tem a compaixão de lidar com os outros a partir de quem eles são, sabe? Então, que aponta muitos dedos para mostrar os defeitos de todo mundo e vive dizendo: você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo, porque você tem que outro, aquele mestre. Eu já olho e digo: pô, calma. Você está olhando com compaixão para essa pessoa? Você está entendendo as limitações que ela tem? Você está melhorando a vida dela? Porque não adianta a pessoa vir te procurar e sair pior do que ela te procurou. Né? Eu tenho muito isso na terapia. Eu digo, pô, uma pessoa entra na sua sessão de terapia e sai pior do que ela chegou, você é um péssimo terapeuta. Você tem que fazer a pessoa sair melhor, né? Você tem que levar para a pessoa um estado de melhora. E isso você vai perceber através dessa humildade. Então, a gente vai encontrar pessoas, ainda bem, né? A gente vai encontrar pessoas assim no nosso caminho, em todos os lugares. Não é só religioso, não é só espiritual. Você vai encontrar um chefe de cozinha que vai mostrar isso. Você vai encontrar um pedreiro que vai mostrar isso, que vai mostrar, que vai ensinar, que vai receber a pessoa bem. Então, existem mestres e sábios em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da existência, existem pessoas que manifestam a sua missão de maneira sábia e com compaixão e com humildade.
E esses são mestres sábios, são iluminados naquele momento e naquela percepção também da iluminação que é momentânea, né? Vem, acontece o ápice do Samadhi, a gente não vive Samadhi, a gente toca Samadhi. E aí a gente volta com aquela experiência, e aquela experiência tem que fazer a nossa vida cotidiana ficar melhor, né? E não mais cheia, mais pomposa, né? Então, é melhor. Características positivas do Sahasrara Chakra, das pessoas que estão vivendo esse Sahasrara Chakra. Consciência do absoluto, consciência das coisas, perceber sempre as coisas de uma forma mais ampla, menos identificada e mais ampla, né? Compaixão, senso de unidade, né? Senso de que nós somos um. E é muito engraçado isso, eu acho muito engraçado porque quando eu comecei a estudar yoga, eu tinha 13 anos. E aí eu li essa frase, somos todos um. Eu disse, ai, que babaquice, né? Lá vem esse povo, somos todos. Que somos todos um, todo mundo aqui, ó, cada um com seu adolescente, né? E aí agora eu olho e eu digo, não tem como não olhar para o mundo como somos todos um. É uma coisa só, uma coisa interfere na vida de todo mundo, né? Agora a gente está vivendo aí esse mundo de pandemia, que é um mundo diferente para a gente, mas, por exemplo, lá no Japão, é uma coisa muito comum andar de máscara. Se eu acordo gripado, eu ponho uma máscara, porque eu não vou pegar um metrô lotado e passar minha gripe para as outras pessoas. É uma consciência dessa unidade, né? As crianças das escolas do Japão revezam a limpeza da sala de aula. Então, assim, hoje é uma dupla, amanhã é outra, amanhã é outra, amanhã é outra, né? E não é trabalho, e não é para a escola ter mais lucro, não tem que contratar uma pessoa para limpar, é para ensinar para as crianças que elas vivem em uma comunidade e que a sua sala de aula é sua. Então, você tem que manter ela limpa, né? Então, é engraçado essa projeção do movimento, né? Da consciência do somos todos um, do entender e do compreender, que são duas coisas diferentes, né? Atividades de cura que a gente pode trabalhar para o nosso Sahasrara Chakra. Meditação, devoção, a arte e a caridade construtiva. Eu gosto dessa segunda palavra depois de caridade. Caridade construtiva, que não é a caridade do assistencialismo, exatamente. Não é a caridade do eu vou fazer pelo outro, mas eu nunca vou permitir que o outro faça por ele. Porque enquanto eu estou fazendo pelo outro, eu estou me sentindo importante, né? Eu estou me sentindo bom, eu estou me sentindo prestativo, eu tenho valor a partir daquilo. Não é para o outro, é para mim, né? Não é altruísmo também essa ideia de altruísmo de que eu não ganho nada, eu ganho. Eu ganho, eu vivo num mundo melhor quando eu melhoro o mundo, quando eu ajudo as pessoas ao meu redor, né? Eu ganho sim, mas eu não estou me valorizando a partir desse movimento, né? O Kardec fala, né, no Livro dos Espíritos, ele fala que o que a mão direita faz, a mão esquerda não pode ver, né? Então, assim, a gente não faz e põe a foto no outdoor, né? Olha o que eu fiz, que legal que eu sou. É caridade de verdade, é você agir com compaixão com o mundo ao seu redor. É essa coisa de você participar da vida comunitária como alguém que faz parte da vida comunitária, não como um salvador. Não com essa ideia, que a gente ainda tem uma ideia eurocêntrica, né? Nem só de recompensa, mas de salvar também. Né? Essa coisa de chegar em um outro lugar e salvar aquela população que está precisando da sua visão de mundo. Né? Não quer. O nosso indígena não quer.
que você chegue lá na comunidade dele e diga, ó, é assim que você vai fazer. Não. Você chega e você oferece. Você diz, eu tenho tais e tais ferramentas. Você gostaria de algumas delas? Não. Então tá, tchau. Vai embora, né? Eu digo sempre que ajuda e opinião são duas coisas que você não dá, você oferece. E quando você oferece, a pessoa pode aceitar ou não, né? Quando você dá, você já jogou lá. Você deu, tá aí, ó, toma, né? Eu não consigo ver essa... Deixa eu ver se eu tenho essa aqui. Perguntaram a Buda, né? O que você ganhou com a meditação? E ele disse, nada. Mas deixe-me dizer o que perdi com ela. Ansiedade, raiva, depressão, insegurança, medo da velhice e da morte. Você falou uma coisa, Bel, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar o que você falou, mas que é muito sério. Quanto que a gente vive fugindo das coisas, né? Quanto a gente vive fugindo da ansiedade, da raiva, da depressão, da insegurança. A gente passa muito tempo da nossa mente, da nossa vida, fugindo dessas coisas. Quando a gente se liberta delas, a gente passa a ter energia para viver as outras coisas, né? Lembra que eu falei que a consciência flui onde a energia flui onde a nossa consciência está? Eu aprendi isso com São Francisco de Assis. Eu estudei em escola franciscana por muito tempo. E eu tenho uma paixão absurda por Francisco de Assis. E ele diz, né, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver discórdia, que eu leve a paz, a união, onde houver guerra, que eu leve a paz. Ele é o que ele quer manifestar no mundo. Ele não é contra a guerra, ele é a favor da paz. Ele não é contra o ódio, ele é a favor do amor. Então, a gente não ser contra a ansiedade, a gente ser a favor da tranquilidade. Porque a nossa consciência vai levar energia para a tranquilidade. Você é contra a guerra? Não, eu sou a favor da paz. Eu não vou levar energia para a guerra. Eu não vou lutar contra a guerra. Eu vou lutar pela paz. Eu vou construir coisas pacíficas para que se aumente a paz no mundo, né? O mantra Om Mani Padme Hum, que é o mantra de Kuan Yin, né? O mantra sagrado de Kuan Yin, que é a Avalokiteshvara, que trouxe a energia da compaixão para a humanidade e que se comprometeu com essa compaixão. Kuan Yin está ascensionando, ela ascensiona, e ela está indo para Nirvana, que a gente confunde a iluminação com Nirvana. A iluminação é o estado, Nirvana é o lugar. Nirvana é o céu, né? E ela está indo para Nirvana e ela olha para a Terra e ela diz, mas ainda existe tanta dor, ainda existe tanto sofrimento, né? Eu vou ficar na Terra até que todos os seres humanos encontrem a iluminação. Então ela abre mão ela não abre mão da iluminação dela, ela continua iluminada, mas ela abre mão de viver num lugar onde só existem pessoas iluminadas, no Nirvana, para viver aqui em meio aos seres humanos, ajudando eles, nos ajudando, né, a atingir a iluminação. É engraçado isso, porque eu sempre penso, as pessoas me perguntam, né, por que você não vai morar fora? Por que você não vai fazer pesquisa fora? Você vai fazer ciência fora? Eu digo, porque o meu país precisa de pessoas que estejam comprometidas com as coisas boas. Porque se todas as pessoas boas saem do país para ir para um lugar melhor, o país nunca melhora, né? É a mesma coisa, eu acho que é isso que Kuan Yin diz, né? Ela diz assim, se todos os iluminados vão para o Nirvana, não fica ninguém aqui onde tem sofrimento para poder trazer. A iluminação, ela serve aqui onde tem sofrimento. É como quando as pessoas me dizem assim, eu não vou fazer yoga porque eu sou muito ansioso. Eu digo, mas é porque você é ansioso que você tem que fazer yoga? Se você não fosse ansioso, não precisava. Tudo é uma questão. A Vânia usa muito essa frase, eu adoro ela. Eu adotei. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
da Lilian Pinheiro, da Leila Pinheiro. E, bom, se a gente conseguir fazer essas 3 coisas, a gente já está bem na fita, né? Já estamos felizes, não precisa de muito mais. E a verdadeira oração, que é o diálogo direto com Deus, que é a oração. Não é rezar, é orar, é conversar com Deus, né? Com Deus de fora e com Deus de dentro também. Em muitos momentos a gente precisa fazer esse movimento de meditar, parar, sentar, chamar o nosso eu superior, chamar o nosso melhor, dizer, vem cá, preciso bater um papo com você hoje, né? Eu brinco que às vezes tem uma vozinha minha que olha assim, eu vou fazer alguma besteira, e a vozinha olha e faz assim, tem certeza que você vai fazer isso? Você diz, certeza eu não tenho, né? E você tem aquele sábio interno, você tem aquela parte do seu self que é mais sábia e que te aconselha com conselhos bons, né? Eu lembro dos desenhos que vinha aquele lance do diabinho, do anjinho, né? No Tom e Jerry, assim, que ficava ali. Depois que a gente fica adulto, a gente ouve bem as suas vozes, né? A gente sabe que tem o Deus interno, que é da onde vem o nosso namastê, que é Deus que habita em mim, saúda Deus que habita em você. E eu gosto de pensar que esse Deus é o que há de melhor em mim, saúda o que há de melhor em você. E nessa saudação, eu te lembro que há algo divino em você, e eu me lembro que há algo divino em mim. E nesse lembrar, eu tenho a possibilidade de dar prática, né? Eu posso, quando eu lembro que eu tenho Deus em mim, eu posso praticar o Deus em mim. Porque se eu esqueço, eu não tenho como praticar. E é daí que vem a frase de Jesus, orai e vigiai. Né? Orai é lembrar, é estar ali, e ver, e vigiai. Né? Você tem que estar sempre vigilante de quem você é e do seu caminho, para que você se mantenha fiel a esse caminho. Transformação é uma ação. A gente precisa lembrar disso. A transformação é uma ação. Ela exige da gente energia, comprometimento, continuidade. E os nossos 2 niyamas importantes, a parigraha, que é o desapego. E desapego não é não ter as coisas. Desapego não é não viver as coisas. Desapego é entender que tanto o bom quanto o ruim são efêmeros. Eles passam. É aquela questão das nossas paixões e das nossas aversões. São nossos ragas e deixas. A gente corre atrás das nossas paixões e a gente foge das nossas aversões. E enquanto a gente viver assim, a gente vai estar sempre preso na roda de samsara. Quando a gente desapega, tá bom, eu tô aqui. Tá bom aqui? Não tá. Existe algo que eu posso fazer para que fique melhor? Eu faço. Não existe nada que eu possa fazer, então eu vou ter que aprender a olhar esse não bom como algo essencial, algo que existe. E pronto. Né? Não é bom para mim agora também, pode ser que seja bom para mim daqui a pouco. Pode ser que não seja bom para mim antes, mas é bom para mim agora. Porque também essa relação muda. E o desapego está em não ficar preso a essa determinação do bom e do ruim como algo eterno. E, consequentemente, identitário. Né? Porque quando eu digo, eu não gosto de tal coisa, eu passo a viver uma vida de quem não gosta de tal coisa. Né? Você não gosta agora, pode ser que você goste depois, pode ser que você não goste mais, né? Então, desapego é esse sentido. E Ishvara Pranidhana, que eu falei hoje no começo da nossa prática, que é entrega a Deus. Eu gosto da tradução de confiar no absoluto. E o absoluto, eu sou um cara muito da ciência, eu faço pesquisa ocidental, né? Laboratorial, de repetir e tal, aquele negócio ali. E eu gosto de pensar no absoluto como a soma das forças do universo. A soma das forças que atuam agora, quando eu solto isso aqui, e eu quero que isso caia no pé. Na hora que eu solto,
não está mais nas minhas mãos. A minha força não está mais aqui. Mas tem a gravidade, tem o ar, tem... Você pode levantar e dar uma bicuda no negócio aqui enquanto eu solto ele. Por que não? Né? E nenhuma dessas outras forças eu controlo. A única força que eu controlo é essa. E eu perco o controle na hora que eu solto. Ishvara Pranidhana é entender que a sua força é isso. É pequena, perto do todo, perto do absoluto. E esse absoluto é Deus. São todas as forças que interagem ao nosso redor. E, consequentemente, se eu não tenho tanta força e tanto poder sobre uma coisa, se aquela coisa vai ser do jeito que eu quero, meu Senhor amado, não faço ideia, né? Essa frase que eu amo também, que é do Gandhi, que é que eu seja a transformação que eu quero no mundo. Eu acho que é a frase que nos impede de sermos hipócritas. Tem uma expressão também xamânica que é walk your talk. Caminhe o que você fala, né? Caminhe o que você fala, o que você ensina. E isso, para mim, é o ensinamento máximo para saber se eu estou seguindo uma pessoa que é um falso guru ou não. Porque ela fala e ensina, mas na hora de botar em prática ela não usa. Né? Então, é a velha discussão que a gente tem na área da saúde, se você vai se consultar com um cardiologista fumante. É um cara que está aí dizendo, não pode fumar, não pode fumar. Ele sai do consultório e acende cigarro. Né? A transformação começa dentro de nós, não fora. A Vânia contou uma história de Buda, né? Acho que é a Vânia que falou. Do açúcar? É. Foi o Gandhi, é do Gandhi. Essa história é muito legal. Uma mulher levou o filho até Gandhi e pediu para o Gandhi dizer para o filho parar de comer açúcar. Disse, diz Gandhi, diz para o meu filho que ele não pode comer açúcar. Aí o Gandhi diz assim, traz ele daqui 1 mês, que eu digo. Tá bom. Aí trouxe o menino 1 mês depois pro Gandhi, e aí Gandhi disse, e aí ela disse, diz Gandhi pro meu filho não comer açúcar. Aí o Gandhi diz, não coma açúcar. Aí ela olha para ele e diz assim, pô meu, você levou 1 mês para poder dizer isso para criança? Aí o Gandhi diz, mais 1 mês atrás eu comia açúcar. Eu acho fantástico, é exatamente isso. Seja a transformação que você quer no mundo. É a congruência, né? Vamos ser congruentes. Congruência, exatamente. Diego, se fosse a criança, eu visse o Gandhi comendo uma bala depois de me mandar não comer açúcar, ela dava um chute na canela dele. maravilhosa explanação, muito boa. Gratidão imensa. Uau, foi muito, muito especial. É sempre bom relembrar tudo isso, porque tem 38 anos que eu estudo isso e todas as vezes que eu ouço ou falo disso, vai assim abrindo mais um espaço dentro da nossa consciência. Acho que agora, como está quase na reta final, chegando no término da manhã, importante fazer as práticas para vocês praticarem um pouquinho de meditação dinâmica. Porque a gente sabe, então, que tem várias linhas de meditação. Aquela que você senta em zazen, senta e medita. Aquela que você observa. A meditação reflexiva que nós fizemos ontem na prática. Tem as meditações dinâmicas, que podem ser com movimento, com esporte. Não todo esporte, é todo esporte que você leva consciência e depois senta para se observar, né? As danças também, tem as danças circulares sagradas, que elas fazem parte de um processo meditativo, tem as danças pela paz, tem as danças xamânicas, as danças com respirações, a técnica da respiração holotrópica, que é transcendental, que ajuda muito as pessoas a irem além de si mesmo, né? Então, a gente pode experimentar vários jeitos de fazer essa autoobservação e encontrar depois o silêncio interno.
E aí que é a proposta do Diego, né, de trazer um pouquinho disso. Então vocês, é bom que preparem, que agora vai ser de pé, né? Então que vocês tenham um espaço para poderem fazer. Acho que uns 5 minutinhos para ir ao banheiro, né? Que é bom estar com o corpo aliviado. Vão ao banheiro e voltem rapidinho, 3 minutos, 5 minutinhos.